Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Estamos na nossa quinta aula deste segundo módulo sobre o caso genitivo. Temos falado ainda várias vezes aqui sobre o genitivo, especificamente aqui falando sobre o genitivo subjetivo, né? Então você deve lembrar, como já temos falado, que o genitivo subjetivo tem a ver com sujeito, né? Quando falamos na gramática de subjetivo, estamos falando de sujeito, daquilo que diz respeito ao que é sujeito. Você deve lembrar que às vezes o genitivo tem uma função de sujeito na frase. Normalmente nós falamos do genitivo como aquele que tem uma função de adjunto adnominal, ou mais ou menos aquela ideia de posse, como já falamos em outras ocasiões, de uma forma mais básica, mais elementar, mas estudando o grego de uma forma mais intermediária, começamos a ver a amplitude, e especificamente o genitivo é um caso realmente bem amplo. Vemos que ele tem uma amplitude bem vasta aí de significados, uma amplitude semântica bem grande. Então, por essa razão, a gente tem falado sobre vários tipos de genitivo, e a gente está falando isso, estou falando isso agora, para você não desanimar, né? Pelo contrário, a gente tem que ver no genitivo todas essas funções, essas forças semânticas diferentes que o genitivo traz. A gente pode ver nisso exatamente a riqueza da língua, e nós estamos aqui justamente para simplificar isso para você, para que fique um pouco mais fácil perceber tudo isso. Então, genitivo subjetivo, a ideia do genitivo como sujeito, como já temos falado algumas vezes, mas aí para fixar aí na sua cabeça para você lembrar, certo? Muito bem. Vamos aqui. O caso genitivo, para você se situar, estamos trabalhando os usos específicos lá do Daniel Wallace, o genitivo verbal, ou seja, aqueles que estão relacionados ao verbo e não necessariamente a um outro substantivo. Muito bem, um substantivo com a ideia, né, na verdade, seria um substantivo sim, mas com uma ideia verbal, né, um substantivo verbal que traz uma força semântica verbal. Já temos falado muito sobre essa questão, certo? Então, muito bem, o genitivo subjetivo, algumas ilustrações aqui que a gente já tem tratado, alguns exemplos possíveis e exegeticamente significantes. Então, sempre temos falado aqui sobre o genitivo, aliás, sobre exemplos claros que ajudam a gente a entender o conceito que está sendo apresentado, e depois a gente apresenta um conceito mais, aliás, um texto ali mais debatido, com uma exegese mais debatida, exatamente para a gente, depois de já ter fixado essa ideia, a gente poder seguir em frente aí com esses debates, para a gente poder entrar no debate sabendo antes o que já é sólido, o que já é claro. Então, há um debate que envolve uma certa expressão, que é a expressão pistis Christou. Que expressão é essa, né? Pistis, você lembra aí, por exemplo, da palavra epistemologia do português. É uma palavra muito usada na área da filosofia, que diz respeito ao conhecimento, certo? Você lembra então dessa palavra? Epistemologia, essa ideia aqui, ó, epistemologia, vem dessa nossa palavrinha aqui, nossa amiga pistis. Pistis tem a ver com crer, né, com a fé, especificamente aqui que nós estamos falando, que vem do verbo também, o verbo pisteuo, que significa eu creio, eu acredito, certo? Pisteuo, então pistis é o substantivo fé, ou a crença, mais ou menos essa ideia aí que está sendo apresentada com essa palavra. Então, epistemologia tem a ver com como conhecemos, né, a forma como é o estudo de como nós chegamos ao conhecimento das coisas. É mais ou menos isso que epistemologia significa dentro aí da filosofia. Então, quando nós falamos de epistemologia, você lembra de conhecimento, de fé, de crença, dessas ideias aí. Então, pistis Christou tem a ver então com a fé, ou também com a fidelidade de Jesus Cristo. Essa mesma palavra pode ser traduzida como fé e também como fidelidade.
Mas o ponto aqui, especificamente, não é a palavra pistis em si. Em si, nós já sabemos que elas podem significar fé ou fidelidade, dependendo aí do contexto, enfim. O ponto aqui realmente que causa um certo debate é exatamente o Christou. Mais do que o Christou, o ponto de debate é o nosso genitivo aqui, ômicron Y. Por que nós temos aí esse debate? O debate é justamente para entender a que se refere esse genitivo. Ele é um genitivo subjetivo ou é um genitivo objetivo? Se ele for um genitivo objetivo, significa que estamos falando de uma fé que nós colocamos em Cristo. Então, nesse sentido, nós teríamos a fé em Cristo, seria exatamente a ideia de que nós colocamos essa fé é depositada sobre Cristo. Então, Cristo é o objeto da nossa fé. Então, é óbvio que a gente está dizendo que Jesus é um objeto, ele é uma pessoa, obviamente, não é isso que nós estamos dizendo. Mas na gramática, quando nós falamos em objeto, nós não estamos falando de que algo é um objeto, uma coisa. Nós estamos falando que é um objeto porque ele recebe uma certa ação, né? Então, eu ajo sobre alguma coisa ou alguma pessoa. E essa pessoa que recebe essa ação, ou essa coisa que recebe essa ação, ela é chamada de objeto. Então, Cristo é o objeto dessa fé. Ou seja, eu coloco essa fé em Cristo. Então, se pistis Christou, se esse fé aqui seria a fé que colocamos em Cristo, nós chamamos esse genitivo de um genitivo objetivo, em que nós colocamos a nossa fé sobre Jesus Cristo. Então, ele é o objeto da minha fé, é sobre ele que eu coloco a minha fé. Já quando nós falamos em um outro sentido, em que Christou seria a fé de Jesus Cristo, ou seja, seria a fé que Jesus tem. Então, colocando mais claramente, seria a fé que Jesus tem. Lembra que nós, no genitivo, nós precisamos desempacotar aquele núcleo, aqueles núcleos que estão ali embutidos dentro do genitivo. Então, desempacotando esse genitivo Christou, se ele tiver essa ideia, seria, se ele for um genitivo subjetivo, ou seja, seria a fé que Jesus tem. Então, Jesus aqui seria exatamente, como já temos falado, o sujeito dessa ideia verbal, certo? A frase não fala que Jesus é o sujeito. Aqui ele recebe, aliás, ele está sendo colocado aqui como uma espécie de adjunto adnominal aqui, né? Que dá uma característica a essa fidelidade. Mas quando nós desempacotamos isso, a ideia verbal é que Jesus, ele detém uma fé. Ele tem uma fé uma fé dele mesmo. Ele tem essa fé, ou ele tem essa fidelidade, né? Já que pistis também tem a ideia de fidelidade, então seria a fidelidade que Jesus tem. Sendo fidelidade ou sendo fé, de qualquer forma, nessa ordem aqui, do genitivo subjetivo, seria isso, a fé que Jesus tem. Jesus como um homem que tinha fé, que tinha uma crença no Deus Pai. Ou a sua fidelidade também, no sentido de que ele era fiel, de que ele era um homem que buscava a fidelidade a Deus Pai. Então, a discussão aqui é se quando nós temos pistis Christou, nós temos um genitivo objetivo, em que nós estamos falando da fé que nós temos e nós colocamos sobre Jesus, isso mesmo, ou a fidelidade no sentido de que Jesus tem uma fé e essa fé ou essa fidelidade é que está sendo colocada em questão, né, que está sendo trazida à tona aqui. Esse é o debate dentro dessa questão aí do pistis Christou. E é sobre isso que a gente vai tentar exatamente desenrolar essa questão a partir do que o Daniel Wallace explica no seu livro, certo? Então vamos ver aqui um texto para apresentar essa questão. Dikaiosine de Theou, desculpe aqui, Pisteos Iesu Christou eis pantas tus pisteontas ugar estin diastole. Então, vamos aqui.
dikaiosune, a justiça, de Theou, ou seja, de Deus, certo? O de não está traduzido aqui especificamente, mas o Theou seria esse de Deus. Mediante de a pisteos, ou pistes, como nós falamos também, pode ser a fé, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Eis pantas, então eis para, pantas, todos, tus pisteontas, então para todos e sobre todos, aqui é como ele acabou traduzindo aqui, para e sobre todos. Essa tradução aqui é da Almeida Revista e Atualizada. Então ele quis enfatizar aqui que é uma fé, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos. E ele traduziu esse para e sobre a partir dessa preposição eis aqui, para você entender do que ele está falando. Tus pisteontas, então os que creem, que é um particípio, os que creem. Então, eis pantas, tus pisteontas e sobre todos os que creem. O gar, então, porque, gar, o, não, estin, a e diastole, distinção. Então, porque não há distinção, o texto prossegue aí. Eu quero chamar a sua atenção aqui, então, para o que nós já chamamos atenção anteriormente, que é o nosso pisteos, Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo. Perceba aqui que a tradução que nos é trazida pela Revista Atualizada é uma tradução de um genitivo. Que genitivo seria esse? A fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus, que é mediante a fé em Jesus Cristo, essa fé que é uma fé colocada sobre Jesus Cristo. Então, essa tradução que nos é trazida, ela nos é apresentada como um genitivo. Você já deve ter sacado aí do que eu estou falando. Um genitivo objetivo. Porque nós temos uma fé que é colocada sobre Jesus. A justiça de Deus é mediante a fé que nós colocamos sobre Jesus. Essa é a tradução da Revista e Atualizada. Mas pense um pouco que se não poderia ser da seguinte forma: a justiça de Deus é mediante a fé de Jesus Cristo. Ou seja, se nós traduzíssemos aqui a fé, ao invés de colocássemos a fé, nós colocássemos a fé de Jesus Cristo, ao invés de em Jesus Cristo, o que nós teríamos seria que a justiça de Deus é mediante a fé que Jesus Cristo tem. Então, não seria, a ênfase não estaria na fé que nós colocamos sobre Jesus, mas a justiça de Deus que se manifesta a partir da fé que Jesus Cristo teve. Então, porque Jesus Cristo foi fiel, porque ele teve fidelidade, porque ele teve fé no Deus Pai, então a justiça de Deus ela se manifesta, certo? Ela é para todos os que creem, a partir do fato de que Jesus foi alguém fiel, com fidelidade. Então perceba que a discussão ela começa a fazer sentido. Sobre quem está essa ênfase? Está em nós que colocamos a fé em Jesus ou na fidelidade que Jesus teve? Qual é a base aí dessa questão da justiça de Deus? Esse é o debate que eu estou mostrando para vocês e que Daniel Wallace apresenta no seu livro, aqui tratando sobre pistes Christou, certo? Vamos prosseguindo aqui para ficar mais claro também para você. Kai eutheirou en auto me erron emen de kaiosine ten ek nomu ala ten diapisteos Christou ten ek theou de kaiosinen epi te pistei. Então,
não quero me demorar especificamente aqui, mas euthero, ser achado, né? Que você, eurethou, desculpe esse theta aqui, uma ideia de ser passivo, né? Então nós sermos achados nele, me erron, lembra de erro, né? Não tendo justiça própria, emen, própria. Estou colocando aqui com esta cor, mas ela gosto de usá-la para o genitivo, então só para não confundir você, eu vou pintar em amarelo novamente, certo? Justiça própria, muito bem. Justiça aqui de Kaiosine, justiça que procede de lei, ten ek nomo, então ek no caso aqui de origem, certo? Procede aqui, ten ek, que procede nomo, da lei. Senão, que é, alá, senão, ten dia pistel Christu, então ten, aquela que é mediante, então aquela que é mediante, a que é mediante, alá, ten dia, a que é mediante, e aí nós temos pistels, vamos aqui, mediante, desculpe aqui. Então, pistels Christu, fé em Cristo. Ten ek theu de Kaiosine, então a justiça que procede, então aquela que a justiça, ek, que procede, então ek aqui com sentido de origem, theu, de Deus. Justiça aqui, desculpe, a justiça de Kaiosine, é pi, te, pistei, é pi de sobre, né, de baseada, então é pi baseada na fé, te, pistei, aqui é pi com o dativo, sobre. Então o que esse texto está mostrando para a gente? Paulo está falando, né, sobre sermos achados em Cristo, não, nós mesmos não tendo justiça própria, justiça essa que procede da lei, nós não temos uma justiça que é baseada na lei, que procede na lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Então, essa fé em Cristo, a questão é, pistos Christu, seria essa fé em Cristo, que aqui também a tradução nos está sendo apresentada como um genitivo objetivo, como você já percebeu, certo? Por que é um genitivo objetivo? Exatamente porque ele está falando que a nossa fé, que a justiça que nós temos, nós não temos uma justiça que procede da lei, mas uma justiça que é mediante a fé em Cristo, certo? Então nós temos uma justiça que é mediante, ou seja, que é baseada na fé que nós depositamos em Cristo. Então Cristo é o objeto da minha fé, então por essa razão eu tenho essa justiça, uma justiça que é baseada na fé que eu deposito sobre Jesus. Mas a tradução aqui dentro desse debate poderia ser que a justiça que eu tenho, se nós colocássemos aqui mais uma vez, ao invés de fé em Cristo, nós colocássemos a fé de Cristo, então a minha justiça não seria segundo a lei. Se nós temos esse dia aqui, desculpe aqui, se nós temos a fé de Cristo, nós teríamos então um genitivo subjetivo. Que genitivo subjetivo seria esse? Seria que a justiça que eu tenho, ela é baseada não na lei, mas ela é baseada na fidelidade de Jesus, na fidelidade que Jesus teve teve em relação ao Pai. A discussão aqui é genitivo objetivo, a fé que eu tenho em Cristo, ou a fé, o genitivo subjetivo, a fé que Jesus teve, a fidelidade que Jesus teve. É interessante porque essa fidelidade de Cristo ou em Cristo, Paulo vai dizer, seria uma justiça, essa justiça que não é mediante a lei, mas é mediante Cristo, é uma justiça que procede de Deus,
justiça que procede de Deus, que vem de Deus. A origem dessa justiça, ela vem de Deus e ela é baseada na fé. Palavra aqui, pistei. Fé. Mais uma vez surge o questionamento. Essa fé, ela é baseada na fé. Que fé é essa? Ela é uma fé que eu coloco sobre Jesus ou é a fé que Jesus teve em relação ao Pai? O questionamento permanece. Do que nós estamos falando aqui? Estamos falando de um genitivo subjetivo ou de um genitivo objetivo? Esse estudo aqui que Daniel Wallace está nos apresentando de Filipenses é um estudo para nos fazer pensar e nos fazer mostrar também que nós não podemos simplesmente, depois que já trabalhamos aqui um pouco mais a parte do grego intermediário, nós já conseguimos perceber algumas diferenças nas traduções que se apresentam. Nós temos a atualizada traduzindo o genitivo objetivo, tanto aqui como no texto anterior, lá de Romanos, como nós vimos também, e surge o questionamento: qual dessas opções está correta? Genitivo objetivo ou genitivo subjetivo? A gente precisa entender. Se é um genitivo objetivo, então é a fé que eu coloco sobre Jesus. A justiça de Deus, ela é aquela que ela é uma justiça que procede de Deus, não procede da lei. E nisso a gente percebe justamente a questão de origem aqui, que está sendo colocada a partir da preposição ek, no procede aqui. Então nós temos procede. Perceba que aqui nós temos essa questão de origem muito bem estabelecida a partir dessa preposição ek, que também está sendo colocada aqui, ó. Procede de Deus. Aqui um genitivo também, mas um genitivo de origem. Então essa é erron, ou seja, nós somos achados nele numa justiça, numa dikaiosine, que não é com origem na lei, mas ela é ek theu, ela não é ek nomo, ela é ek theu. Essas duas preposições, elas estão enfatizando a questão da origem, certo? Da mesma forma, tanto ela enfatiza a questão da origem, que a tradução nos coloca duas vezes a palavra procede. Procede aqui e procede aqui também. Então a origem, ou melhor dizendo, a procedência da justiça é um ponto importante dentro desse texto. A origem, a procedência da justiça, ela é colocada em questão aqui, né? É trazida à tona a partir dessa preposição ek. Então, ek com genitivo, com a ideia de origem. Então, nós temos que a justiça, a dikaiosine, ela não é da lei, não é ek nomo, mas ela é ek theu. Ela não procede da lei, mas ela procede de Deus. O paralelo está colocado, certo? E aí vem o nosso genitivo. A procedência é colocada sobre o ek, mas o meio dessa justiça, o meio em que ela é colocada, então a precedência é através da preposição ek, e o meio é a partir da preposição de a, através da fé que nós temos em Cristo, ou da fidelidade de Cristo. Então, se é que está enfatizando procedência e origem, de a está enfatizando aqui o meio, certo? O meio através do qual vem essa justiça. Essa justiça, ela tem um meio, ela chega até nós através da nossa fé, que nós colocamos em Cristo. Então isso seria objetivo,
ou o meio através do qual essa justiça vem, é através da fé que Jesus Cristo teve, da fidelidade que Jesus teve em relação ao Pai. E o texto prossegue não só com a procedência ou o meio, mas uma outra preposição aqui. Deixa eu só enfatizar, como eu já coloquei aqui, o de a como meio. Então, o mediante aqui também, certo? Mediante. Seria essa a ideia de meio aqui. Mas tem uma outra, então, só para deixar o paralelo claro, o procede, os dois procede aqui, procede também traz a ideia de origem, procede também, essa linha ficou muito ruim mesmo, procede aqui também. Tudo isso é que procede a ideia de origem. De a e mediante, a tradução tem a ver com o meio. E o epi, vou colocar aqui em branco, seria a base, né, sobre a qual está a nossa, essa justiça, certo? Procedência, meio e aqui nós vamos enfatizar a base, baseada na fé. Base, baseada, e aqui com a preposição epi. Perceba a beleza que nós podemos entender desse texto somente puxando a partir das preposições. E tudo isso para falar sobre um ponto só, né? O ponto aqui é a justiça, certo? É maravilhoso, assim, eu me empolgo às vezes falando sobre isso, porque o texto grego nos é colocado de uma forma tão bela. O ponto aqui é a justiça de Deus. Essa justiça não vem de nós, ela vem ela tem uma procedência em Deus, o meio dela é a fé e a base dela também é a fé. O ponto é, essa fé que é a base e é também o meio, certo? Essa fé, essa pistos e pistei aqui, ela é o meio e a base. O meio e a base dessa justiça, ela é a fé de Jesus, a fé que Jesus teve, a fidelidade que Jesus teve em relação ao Pai, ou a fé que nós temos em relação a Deus. Genitivo subjetivo ou genitivo objetivo? Bom, isso a gente ainda vai discutir na próxima aula, mas aqui só um start para você perceber como se torna bela a análise, né? Como se torna interessante o estudo do grego a partir dessas análises, assim, desse estudo das preposições e especificamente dos casos que nós estamos apresentando aqui, certo? Então, na próxima aula, vamos continuar discutindo essa questão do pistis Christou, ou no caso aqui, pistos Christou, é a fé de Cristo ou é a fé que nós temos em Cristo? Bom, isso fica para a próxima aula de discussão e até lá, valeu!